Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar início aqui na nossa programação da melhor maneira possível, pois estamos aqui no Rio de Janeiro, para participar de uma manifestação contrária ao encontro do G20, que vai ocorrer no dia 18 e 19 de novembro, neste mesmo local. A manifestação está sendo chamada aí, por algumas organizações sindicais e movimentos populares, de gente que se posiciona contra, o encontro do G20, pois entende que é um encontro de caráter imperialista que prejudica a classe trabalhadora, seja do Brasil, mas também do restante do mundo. Então fique aqui com a gente e acompanhem como que foi mais uma cobertura do Mesa de Debates. Bom, é difícil a gente esperar alguma boa vontade por parte do grande capital, né? O que a gente tem tentado construir são estratégias em que a gente possa estabelecer pressão a partir do poder popular, a partir das demonstrações na rua, mas também incidindo dentro das estruturas, nos caminhos possíveis, para constranger esse capital. Eu acho que o que está muito bem colocado, a mensagem que a gente está colocando aqui agora e tem colocado já há um bom tempo, é de que não há escapatória. A gente precisa, de fato, de um esforço eficiente, um esforço efetivo, coletivo, de reparações, sejam elas pensadas desde quem já tem construído outras maneiras de viver, então desde os povos e comunidades tradicionais, desde quem está construindo as resistências nos territórios, e travar essa batalha. Mas, assim, em relação às expectativas, eu acho que isso tudo vai depender da força que a gente demonstra e de como a gente altera essa correlação. Maravilha, muito obrigado. Eu estou com a Ana Luísa, está aqui na manifestação. E, Ana Luísa, primeiramente, como que você vê essa questão do G20 mais ligada à questão do debate ambiental aqui no Rio de Janeiro? Olha, eu acho que primeiro dar um olá, e dizer que, bom, em relação ao G20, é importante que a gente entenda que esse espaço, ele é um espaço prioritariamente de estabelecimento de agendas econômicas. E aí eu acho que o nosso desafio é construir um ambiente de constrangimento para o capital, estabelecer quais são as nossas pautas em relação aos investimentos, estabelecer quais são as nossas demandas e construir o debate a partir das salvaguardas de direitos humanos, direitos ambientais, de enfrentamento às mudanças climáticas, a partir dos nossos termos, Sim. E você espera alguma coisa que o G20 possa escutar vocês ou não? Bom, é difícil a gente esperar alguma boa vontade. Foi o berço da Rio 92. E eu estava aqui na luta. Ele também foi um dos berços da Rio +20. Então aqui se discute sobre meio ambiente, mas se ignora a situação da metrópole e a situação do município, onde o prefeito sumariamente excluiu o distrito industrial de Santa Cruz dos laudos técnicos que dizem que essa cidade não é uma cidade poluidora. Essa cidade polui para dentro do Rio de Janeiro, para fora das fronteiras do Rio de Janeiro. Ela polui chegando o ar poluído da terra até Ubatuba, ultrapassando esse espaço, chegando até em Volta Redonda, que também é uma cidade extremamente poluída por causa da CSN. E a gente está aqui também para frisar e lembrar que o Rio de Janeiro não é a capital climática, ela não é uma capital que defende meio ambiente, ela é a capital do caô climático, e ela é a capital dos turistas e da internacionalização desse povo que tem que estar na rua agora para se expressar. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com a Silvia Batista e a Roberta Simões. E, gente, eu queria saber qual que é a importância, nesse momento do G20, de travarmos uma luta internacional, como, por exemplo, em solidariedade ao povo palestino. Olha, total sentido. Primeiro, que aqui trata-se das 20 maiores economias do mundo, 20 maiores poluidores, os 20 maiores desenvolvimentistas, e nós estamos aqui hermanados com os mais de 200 países que não estão nessa conferência. Fundamental dizer, G20 não é social. Ele é responsável
pelo crime ambiental. O G20 não é social, ele é um dos responsáveis pela crise ambiental. Essas 20 maiores economias que dominam o mundo, dominam a política e dominam as vontades e ações que vão ser promovidas agora e pelos próximos anos, são inteiramente responsáveis pela nossa situação de hoje, pela destruição de cidades inteiras, de populações inteiras, pela destruição de países, de gerações de famílias, de gerações de crianças, de gerações que no futuro não vão ter uma cidade para ocupar, de cidades com toda a estrutura que simplesmente são sumariamente destruídas pelo grande capital. Então faz todo sentido no momento de internacionalização do Rio de Janeiro, que é a capital do caos climático, a gente também internacionalizar essa luta em nome dos outros povos que não estão aqui representados pelo G20 e que também podem saber da situação que se passa no Rio e em outros locais do Brasil. E o recado para o Lula, ele precisa romper relações políticas e principalmente comerciais, porque as armas de Israel também matam na cidade do Rio de Janeiro. E o nosso grito é internacionalizar a luta, internacionalizar a esperança. Por isso estamos irmanados, principalmente com o povo da África do Sul, o povo de Gaza, todos os oprimidos do planeta. E um detalhe muito importante, o Rio de Janeiro, ele é sempre reconhecido como uma cidade ecológica, ele foi o berço do... Ai, agora eu me perdi. Eu estou aqui com o Júlio, né, do Movimento por uma Frente Socialista e Revolucionária. E, Júlio, primeiramente, como que você avalia essa manifestação e qual que deve ser o posicionamento dos movimentos sociais perante o G20? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que vão nos ouvir. A Marcha dos Povos, enquanto sequência da Cúpula dos Povos, ela representa uma resposta a esse escárnio que é a reunião do G20 aqui na América Latina, particularmente aqui no Brasil, particularmente sob o governo Lula. Porque o G20 nada mais é do que a reunião dos países imperialistas na busca de tirar medidas políticas e econômicas de mais exploração sobre os povos. Não nos esqueçamos que o G20 começou como o G8, que eram simplesmente, o G7, perdão, que eram simplesmente os países mais ricos do mundo e que depois de 2008, com a crise financeira, foram incorporados às economias dos países emergentes. Então essa marcha é a resposta do movimento dos trabalhadores, do movimento popular, do movimento de juventude a esse escárnio que é a reunião daqueles que nos exploram em nosso território, na América Latina e no Brasil. Falando em Lula, né, a gente viu uma cena lamentável bem no começo, né, que é a presença de militares aqui no Rio de Janeiro, em especial em Copacabana. Como que você vê esse decreto do GLO, né, que o Lula fez? Olha, essa questão do GLO, né, sobre o argumento que é para garantir a lei e a ordem, na realidade sempre foi um ataque não só ao movimento organizado dos trabalhadores e dos explorados e oprimidos de uma maneira geral, mas fundamentalmente dentro desse segmento ao povo periférico, ao povo negro, ao povo pobre, à juventude da periferia de uma maneira geral. Agora não é de estranhar o recurso aos militares feito pelo governo Lula. Nós aqui no Rio já tivemos a trágica experiência da greve do Hospital Federal de Bom Sucesso, dentro da greve da saúde, onde o Ministério da Saúde autorizou a invasão do hospital pela polícia militar, que violentamente agiu contra o comando de greve, formado na maior parte por mulheres, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, técnicas, levando inclusive a principal dirigente presa. E além disso, a gente teve o PT e o PSOL, na direção da reitoria da UERJ, chamando o governo Cláudio Castro a botar a tropa de choque sobre os estudantes dentro da UERJ para acabar com a greve da UERJ.
Então, essa aliança dos setores que hoje estão à frente do governo da Frente Ampla com os setores da segurança oficial do Estado burguês, com os militares, não é uma coisa nova. Mas isso não vai intimidar a classe trabalhadora, não vai intimidar a juventude, não vai intimidar os movimentos populares. Então é isso aí, valeu, Júlio. Pode falar. Construímos a cúpula dos povos frente ao G20, mas também construímos atividades dentro do G20 social, justamente para ocupar todos os espaços, levando a nossa mensagem de direito à cidade, que é o que a gente entende como momento para se utilizar, né, esse encontro do G20 aqui no Brasil, para agitar essa nossa pauta aí. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com a Regina Jerônimo do MDB, né? E Regina, como que você vê essa manifestação e qual que deve ser o posicionamento dos movimentos sociais em relação ao encontro do G20? Então, nós, do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, desde o início dessa construção aí de recepção do G20 aqui no Brasil, né, tivemos essa posição de entender que a gente precisa, na verdade, fazer. Eu estou aqui com a Thalita da Ação Social Franciscana, está aqui na manifestação. E Thalita, primeiramente, como que você enxerga tanto essa manifestação e tanto o encontro do G20? É um momento importante das organizações se encontrarem para dialogar e marcar aqui hoje no Rio de Janeiro a nossa organização frente ao encontro mundial do G20. Aqui nós precisamos selar a nossa luta contra os ditames do imperialismo, contra o massacre, contra a perseguição do povo palestino. Então a gente está aqui nesse momento de solidariedade entre os povos, nessa marcha mundial. Maravilha! E existe todo um debate, né, sobre a cúpula dos povos e o chamado G20 social. Como que você enxerga esse debate? É um debate importante, porque a cúpula dos povos é um momento de auto-organização das organizações para pautar as Bom dia a todos os trabalhadores e as trabalhadoras que estão aqui na marcha. Estamos aqui em Cabo Pedro, militante do PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Estamos aqui para fazer uma fala, para divulgar a luta do povo palestino, divulgar que é necessário que todo dia nós construamos os comitês de luta e de solidariedade. Eu estou aqui com o Gabriel, da Aliança Palestina Recife. E Gabriel, primeiramente, como que você vê essa manifestação e como que você vê essa conivência, né, dos líderes do G20 em relação ao massacre do povo palestino? Essa manifestação é muito relevante, porque eu diria que é mais do que a conivência, é o patrocínio desses grandes estados capitalistas ao regime sionista de Israel. E isso nos coloca a tarefa da denúncia do papel que esses estados cumprem e, sobretudo, do anúncio da possibilidade de uma aliança dos povos para que a gente possa derrotar esse sistema imperialista que nos massacra e nos oprime em todo o mundo, mas principalmente hoje na Palestina, que é o centro da resistência dos povos. E para você, qual que deve ser a saída, né, para dar uma resposta contra o genocídio de Israel? Bom, primeiramente a gente precisa que o Brasil rompa as relações diplomáticas, econômicas e militares, e a gente precisa cobrar que essa seja a posição daqueles que no governo dizem que está acontecendo um genocídio. É revoltante que o presidente Lula afirme com todas as palavras a existência de um genocídio, mas não estabeleça nenhuma medida econômica, política e militar contra os sionistas. No Brasil, a solidariedade internacionalista precisa passar primeiro por isso, para que a gente possa avançar em outras pautas, em outras lutas. Maravilha. Eu estou aqui com a Verônica, da Revolução Socialista, corrente interna do PSOL. E, Verônica, primeiramente, como que você vê esse encontro aí da cúpula dos povos, né, e o encontro do G20? Então, num capitalismo decadente que está indo contra tudo, contra todas e todos, o G20 se reúne para
tentar fazer alguma coisa, né? Estamos muito preocupados porque os grandes problemas da crise capitalista não se resolvem. E não se resolvem porque os povos do mundo lutam, porque existe resistência, porque o sionismo tentou esmagar o povo palestino e o povo palestino, inclusive, com todos os problemas, continua resistindo a um dos maiores exércitos do mundo. Então, hoje aqui, o próprio governo Lula, né, inventou um G20 social, ao serviço de dialogar com o capitalismo imperialista, mas aqui essa cúpula, essa reunião, essa mobilização convocada pelos povos, pela esquerda, pelos setores independentes, nos parece fundamental fortalecer, por isso estamos aqui na rua hoje e chamamos a todo mundo a se mobilizar, porque não existe nenhuma negociação com o imperialismo que não seja, obviamente, massacradora. Então é isso aí. Obrigado, Verônica. Eu estou aqui com a Lurdinha Lopes, né, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Maravilha, Lurdinha. Lurdinha, primeiramente, como que você está vendo essa manifestação e, né, qual que deve ser o posicionamento, né, dos movimentos sociais, né, os posicionamentos do movimento que você faz parte em relação ao G20? O nosso posicionamento em relação ao G20 é o posicionamento da classe trabalhadora no mundo inteiro, frente àqueles que matam o nosso povo e exploram no mundo inteiro. O G20 é um grupo de genocida que expolia o mundo inteiro e financia as guerras. Certo. E dá para esperar algo desse movimento em relação à luta por moradia? Dá para esperar pelo menos a nossa unidade e a nossa clareza da identidade de classe, da gente compreender que a luta contra o capitalismo, ela inclusive impõe resposta para nós nesse momento para defender a existência do planeta. Beleza, maravilha. Eu estou aqui com o Simão, da Articulação dos Povos Indígenas. E, Simão, primeiramente, como que você vê esse encontro do G20 e essa manifestação? Então, a nossa manifestação aqui é direito em defesa da vida. Direito dos povos indígenas do Brasil e também direito de viver livre palestino. Então, a nossa manifestação é sobre isso. Quando se discute a questão do dinheiro, a vida estão se perdendo. Então, a manifestação sobre isso. E, Simão, como que você vê o posicionamento de alguns movimentos em relação ao encontro do G20, toda essa discussão da cúpula versus o G20 social? Então, a gente está vendo aí, né, como que vai ser, né, porque a gente não teve ainda a resposta de toda vez que acontece o G10, então a gente está vendo aí para que melhore a situação do povo, né, do Brasil, tanto o povo a nível mundial, né. Beleza, maravilha. Eu estou aqui com o Heller Gonçalves, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, e também militante do PSTU. E, Heller, primeiramente, como que você vê essa manifestação e como que o PSTU caracteriza o encontro do G20? Nós achamos que essa manifestação ela é muito importante porque a reunião do G20 é onde se encontra a banca imperialista que vai discutir o aprofundamento da desigualdade social e da retirada de direitos dos trabalhadores. Diante disso, é tarefa do sindicato de luta e combativo que está participando dessa manifestação, porque vindo do imperialismo não tem nada de bom para o trabalhador. Então, mesmo diante de uma forte chuva, nós estamos aqui, viemos com a nossa delegação de São José dos Campos, além do sindicato, a presença massiva da militância do PSTU. Do outro lado aqui da cidade está tendo o G20 social, uma atividade governista e não dá para enganar o trabalhador. O que vem do imperialismo não tem nada de bom para a nossa classe. E, Heller, falando em G20, como que você vê essa atividade do G20 chamada por alguns setores? Olha, nós achamos que hoje no Brasil nós temos algumas pautas importantes sendo levantadas, como por exemplo a luta pelo fim da escala 6x1. E você fazer uma atividade, o G20 social, para dizer que lá vão ouvir a demanda dos
movimentos sociais, isso não é verdade, porque para atender as demandas dos movimentos sociais, o que tem que fazer é luta e manifestação. E o Brasil é um país que a gente sabe que é totalmente entregue ao imperialismo. Por isso é tarefa a gente levantar a voz com bom som, dizendo fora G20 do Brasil, fora a banca imperialista. Valeu, Heller. Eu estou aqui com a Ada, do Movimento Nacional por Moradia Popular, e eu gostaria de saber de você, Ada, como que você vê esse encontro do G20 e como os movimentos têm que se posicionar? Eu acredito que o G20 seria importante se a gente fosse ouvido. Eu acho que os movimentos estão aqui para dizer que não são os líderes mundiais que conseguem decidir tudo em portas fechadas. A gente tem direito à cidade, direito à moradia, direito ao meio ambiente. A gente tem que ser escutado e se continuar sendo decidido tudo das portas fechadas, não tem como a gente sobreviver nesse planeta. O colapso climático está aí. Ada, como estão as coisas do Rio Grande do Sul depois do ocorrido em maio? Nós sofremos muito com a enchente, a especulação imobiliária está tomando conta, principalmente de Porto Alegre. A gente consegue ver pessoas que não conseguiram voltar para suas casas, que não conseguiram a compra assistida, que estão deslocadas. Nós somos de uma ocupação periferia no centro de Porto Alegre. A gente foi atingido e a gente está na luta para que os nossos direitos sejam escutados sobre o direito à moradia. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com a Nilde Souza, da Articulação de Mulheres Brasileiras, está aqui na manifestação. E Nilde, primeiramente, como que o movimento se posiciona perante o G20 e como que você vê esse encontro e qual que deve ser a relação dos movimentos sociais com eventos como esse? Bom, nós, movimentos sociais, nós queremos ser ouvidos e ouvidos pelos governantes. Nós temos hoje, eu que sou da Amazônia, a Amazônia hoje corre risco. A Amazônia é fundamental para a humanidade, é fundamental para o planeta, inclusive. E hoje, os grandes projetos latifundiários estão acabando, né? Os rios sendo poluídos. E as mulheres, elas também têm um papel fundamental em defesa da soberania alimentar, em defesa de uma Amazônia livre de agrotóxicos. Então, nós mulheres não queremos isso que os governantes estão dizendo que é o melhor para as populações. Nós temos nosso olhar sobre esse processo. Não queremos paros agrotóxicos, né? Nós queremos o direito de ser ouvidos e ouvidas também nesse processo. Não é só os governantes dos países, os movimentos sociais, as mulheres, os povos indígenas, os que vivem, os ribeirinhos, precisam ser ouvidos. Então, nós queremos essa marcha que seja o quê? Que todos nos ouvidos. Nós temos proposições para um planeta. Nós só temos esse planeta, não tem um planeta dele. Se a gente não cuidar dele, né, quem vai cuidar? E nós temos defendido esse planeta. Nós temos defendido. As mulheres principalmente. Então, isso é um contraponto ao que os governantes aí estão reunidos. Então, queremos ser ouvidas, queremos que os povos sejam ouvidos. O Brasil é uma diversidade muito grande. São negros, negras, são quilombolas, são mulheres da Várzea, são mulheres dos vários biomas. Então, temos o direito de ser ouvidos. Não pode pensar uma cúpula dos governantes em nós. Nós estamos na rua e fizemos a cúpula dos povos. Maravilha, muito obrigado. Pode fechar. Das mudanças climáticas que vêm ocorrendo. Nós precisamos ter um plano de participação onde os próprios atingidos façam parte do processo de recuperação. A gente sabe que quando juntam governos que têm uma outra compreensão do que é o meio ambiente, do que é a questão social, tudo vira mercadoria. Então nós estamos aqui para acompanhar, para participar, para exigir, para cobrar e para fazer um processo de organização do nosso mundo. Maravilha, muito obrigado.
Eu estou aqui com a Sônia Amara, do MAB, Movimentos Atingidos por Barragem. E, Sônia, primeiramente, como que você vê, né, esse encontro do G20? O que a gente pode esperar desse encontro e como que os movimentos sociais têm que se posicionar perante ele? Então, primeiro que nós, no Movimento Atingidos por Barragens, acreditamos e lutamos pela participação social. Nós acreditamos muito em governos que tenham como essência a participação do povo nas tomadas de decisão. A gente sabe que no G20 ainda não é essa concepção que acontece. Então nós estamos aqui no G20 social, colocando as nossas propostas, principalmente no debate da transição energética justa, popular e democrática, mas também debatendo a questão dos crimes hoje ambientais. Eu estou aqui com o Renato Simbo, militante do meio ambiente. E, Renato, primeiramente, como que você vê esse encontro do G20 e qual que é a perspectiva que a gente pode ter em relação à luta ambiental em relação a esse encontro? Cara, o G20 é o encontro das nações mais ricas, né? O original G7, com países importantes, né, para a reprodução das políticas do antigo chamado G7. Então ele não abre nenhuma expectativa de mudança. Ao contrário, né? O G20 vai desempenhar o papel de tentar construir um consenso em torno das políticas do capital, né, para o mundo. A gente tem que denunciar o G20 e denunciar as políticas que o G20 sustenta, como, por exemplo, a guerra, né, que está tendo uma escalada em várias regiões do mundo, né, como a continuação da exploração do petróleo ainda por décadas, quando a gente precisa interromper imediatamente. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Daniel, do MPA, está aqui na manifestação. E, Daniel, primeiramente, como que você vê esse encontro e como que a esquerda, os movimentos sociais, sindicais, tem que se posicionar perante o encontro do G20? Salve, camarada. Aqui estamos aqui na marcha, com chuva, mas na luta do povo se para. Com chuva, com sol, a gente segue na caminhada, segue em frente. Então, aqui pode ter essa marcha no resposta da luta dos povos, que o povo organizado que refletir nessa ação do governo chefe do Estado, que estão aqui para a nossa solução, a resposta vem do povo. Então, o povo, não adianta debater nada sem nada para nós sem nós. Então, está aqui o povo, está aqui os movimentos sociais, estamos caminhando. Hoje, essa marcha é refletindo esse lado do Palestina ali, né, do Rio ao Mar. A gente tem uma solidariedade também em defesa do povo palestino contra aí, o imperialismo que promove o genocídio aí, na Palestina e também nas favelas, enfim, as armas de Israel, mata o povo na Palestina, mas também mata aqui no Brasil. Então a gente repudia aí essa ação do imperialismo e do Estado negacionista. Então a gente está aqui em marcha na caminhada frente aí à luta do povo. Beleza, maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com a Fernanda, presidente da estadual da UNegro, está aqui na manifestação. E, Fernanda, primeiramente, como que você vê esse encontro do G20 e como que os movimentos sociais têm que se posicionar perante esse encontro? Olá a todas as pessoas, sou Fernanda Machado, presidente estadual da UNegro. Eu acho que esse encontro é uma renovação que a gente, enquanto movimento social, estamos na luta, participando do G20 social, mostrando a nossa força enquanto liderança, enquanto movimento político de articulação e levando nossa luta, os movimentos, mostrando quanto que os movimentos são importantes da luta do nosso Brasil. Certo. E como que você vê esse encontro de maneira geral? Eu vejo esse encontro que foi até o momento, agora a gente está aqui no Acre, e mesmo com chuva, a gente está aqui resistindo. E eu acho que, no geral, esse encontro mostrou mais uma vez como que os movimentos sociais do Brasil estão fortalecidos.
Maravilha. Essa divisão, né, que a gente está vendo aqui na prática, ou seja, tem uma vanguarda se movimentando contra o G20, gritando fora G20, e por outro lado, alguns setores que não participam da manifestação, não convocaram, e o principal aí são as grandes centrais sindicais, né, a CUT, a CTB, etc., que não estão construindo essa luta. E aí constrói outros espaços para se colocar como resistência, coisa assim, mas a gente sabe que a resistência ao imperialismo deve ser feita através da luta de classe, e não através de conciliação. Então o problema central aí é que esses movimentos que se reivindicam do G20 social, na verdade estão numa política governista, né? Uma política de conciliação com o governo Lula, que não quer se chocar com o imperialismo, que não quer se chocar com essas medidas regressivas que são impostas pelo imperialismo. Então a gente defende que o combate ao G20 deve ser feito pelos métodos próprios da classe operária e dos demais trabalhadores. Então é através dessa manifestação aqui, é através da construção de comitês de luta, é através de uma série de organização dos trabalhadores para poder se colocar de fato contra essa política imperialista que o G20 expressa. Maravilha, valeu, Oz. Eu estou com o Oz, militante do POR, Partido Operário e Revolucionário. E, Oz, primeiramente, como que você vê o encontro do G20 e qual que é a importância dessa manifestação? Bom dia, camarada Guilherme e o pessoal do Mesa de Debate, quem estiver assistindo aqui, ouvindo essa entrevista. É fundamental que exista essa manifestação aqui no período do G20, né? O G20 vai começar depois de amanhã, e é fundamental que tenha uma manifestação para se colocar contra toda essa hipocrisia do imperialismo, que é esse encontro do G20, né? A gente entende que o G20 é esse encontro de países imperialistas que vão discursar e fazer seus discursos hipócritas em relação a soluções de problemas que eles mesmos criam. Ou seja, o imperialismo cria os principais problemas que existem no mundo todo. E eles se encontram para fazer discussão sobre quais devem ser as soluções para esses problemas. Então a gente entende que devemos estar aqui para fazer o rechaço. Felizmente, a gente está vendo aqui que tem uma vanguarda, mas está faltando ainda muita gente, né? Está faltando centrais sindicais, outros movimentos populares, porque deve ser feito um rechaço completo ao G20, né? Por isso a nossa bandeira, a bandeira do POR, é a de fora o G20 do Brasil e pela construção aí de uma frente única anti-imperialista. E você falou dos movimentos sindicais, né? E a gente está vendo aí, né, em paralelo o chamado G20 social. Como que você vê esse chamado aí de alguns setores da esquerda? Essa divisão que a gente está vendo aqui na prática. Eu estou aqui com a Bárbara Cinedino, militante da CST, está aqui na manifestação. E Bárbara, primeiramente, por que se manifestar contra o G20? Porque, na verdade, o G20 é a reunião que anualmente junta os grandes capitalistas, os governantes que se juntam para organizar como eles vão retirar direitos e impor um duro ajuste à nossa classe. Então, se manifestar contra eles é se manifestar também contra as 700 milhões de pessoas contra a situação das 700 milhões de pessoas que passam fome no mundo, é protestar contra o genocídio que acontece hoje na Palestina e também no Líbano pelo Estado de Israel, e esses setores que participam do G20. São inclusive responsáveis por esse genocídio, porque mantêm o Estado de Israel com as suas relações políticas, econômicas e militares e financiam as suas armas. E Bárbara, a gente vê aqui a presença do exército, né, chamado aí pelo próprio Lula. Como que você vê isso? É muito ruim, né? É muito ruim ter esses caras aqui armados até os dentes para nos intimidar. E é importante compreender o contexto, porque infelizmente a gente não se surpreende. Não é a primeira vez que o governo Lula e os governos do PT chamam o Exército, inclusive eles foram responsáveis por criar a Força de Segurança Nacional, que foi criada durante os governos do PT para reprimir manifestação, para reprimir as lutas do nosso povo.
E para a gente fechar, e o chamado G20 social, como que você vê? É uma baita enrolação, né? Na verdade, é uma invenção do governo Lula para tentar cooptar os movimentos sociais que se reúnem na cúpula dos povos para dizer que o caminho, em vez de a gente protestar e levar as nossas pautas, é a gente se reunir com essas figuras que aplicam um ajuste muito duro à nossa classe e retiram nossos direitos. Inclusive, uma das figuras aí aliadas do Lula é o próprio prefeito aqui da cidade, o Eduardo Paes, que está aplicando uma reforma administrativa, cortando o direito da educação, do funcionalismo público, e inclusive nos obrigou a construir uma greve, né, que vai começar agora no dia 25 de novembro contra a reforma administrativa. Maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Leandro do MRT, está aqui na manifestação, né, contra o G20. E Leandro, primeiramente, qual que é a importância dessa manifestação e por que devemos se posicionar contra, né, o encontro que vai ocorrer? Então, o G20 é uma reunião de imperialistas que todos eles estão financiando o genocídio que Israel comete na Palestina e os ataques a outros países como o Líbano, o Irã. O G20 também é uma união para saquear os países através da dívida pública, da dívida externa. E então a gente está fazendo aqui esse ato dizendo em alto e bom som, fora G20 e Palestina livre do rio ao mar. E Leandro, a gente está vendo aqui nas ruas de Copacabana a presença do exército, né, chamada pelo Lula. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essa medida do Lula, né, o governo que fala-se muito de democracia, mas, né, a gente vê o que ocorre aqui. Então, fizeram mais uma vez uma garantia da lei e da ordem, que significa mais militarização na cidade e também um cheque em branco que recebem as polícias e o exército para poder reprimir, assassinar e ficar impunes, porque é uma garantia de impunidade que a lei da garantia da lei da ordem dá para essas forças de repressão. Agora, para a gente fechar, né, além dessa manifestação, está rolando o chamado G20 social, né, como uma tentativa, né, de alguns setores dos movimentos sociais e sindicais de tentar dialogar com o G20. Como que você vê essa tentativa? É uma farsa ter um G20 social. É impossível que os imperialismos tenham qualquer postura social. Então se trata de uma reunião para passar um pano e o G20 assinar uma carta de algum compromisso que não vai ser cumprido, nem do ponto de vista nem social, nem ambiental, como sempre tem sido todas as reuniões. E o Lula e o PT estão se prestando a esse papel de tentar ajudar a passar um pano no que é os Estados Unidos, a Alemanha, cada imperialismo aqui reunido. Maravilha, valeu, Lê. Eu estou aqui com o Eduardo, do PCO, está aqui na manifestação. E Eduardo, primeiramente, como que você vê esse ato e qual que deve ser a relação, né, dos movimentos sociais com o G20? Bom, o G20 é a reunião dos países mais ricos do mundo, né? A princípio, eles organizam a política deles. A questão aí, pra gente, é que como vem o G7, né? Os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enfim, vários países imperialistas estão financiando o genocídio na faixa de Gaza, então pra gente é importante ter uma manifestação nesse sentido, né? Também são esses países que impõem uma política neoliberal econômica no mundo inteiro de destruição da economia desses países, inclusive no Brasil, né? Até destacadamente no Brasil. Então seria importante a esquerda se reunir e organizar uma manifestação nesse sentido, né? De defender suas reivindicações contra essa pressão do imperialismo sobre o governo brasileiro e contra a ingerência na política nacional. Dá para esperar alguma coisa dessa reunião? Os trabalhadores podem esperar alguma coisa, na sua opinião? Eu acho que não. Aqui a gente está tendo um ato, né, que seria, a princípio era um ato, eu acho, convocado em defesa do clima, e aí mudou para um ato em defesa da Palestina, mas ainda assim é uma manifestação que faz parte de uma programação meio institucional, apesar das organizações aqui não colocarem dessa forma. O G20 não é hoje, né, ele é dia 18 e 19. Então um ato hoje é uma forma, na verdade, de você buscar esvaziar o dia 18, que é a abertura do G20, que é quando tradicionalmente se faz uma manifestação, né, quando os presidentes estão aí. Que é o dia para o qual a gente está convocando o ato, para o qual a gente está, inclusive, panfletando aqui, né? A gente veio mais para chamar o pessoal que está aqui para fazer. Eu estou aqui com o Thiago Nicolini, está aqui na manifestação. E, Thiago, primeiramente, o que te traz aqui hoje? Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. Eu vim aqui hoje representar o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista.
filiado à Federação Nacional dos Petroleiros, né? E nesse sentido a gente vem marcar presença aqui nessa marcha aqui, que é uma marcha extremamente importante e uma marcha que simboliza aí a insatisfação dos povos a nível mundial, né? Então é um evento que a gente não pode deixar de estar participando, faça chuva, faça sol. É importante a gente estar aqui marcando presença. E qual que deve ser a relação desse evento com o encontro do G20, na sua opinião? Bom, primeiro dizer que a gente é contra, nós somos contra o imperialismo, contra aí todas a forma de opressão, né? Contra a invasão da Palestina, contra o genocídio que está ocorrendo naquela região, né? Em defesa aí dos povos palestinos, libaneses. Então é uma marcha em defesa dos direitos humanos de uma forma geral, né? E dos direitos de manifestação. Beleza, maravilha, muito obrigado. Eu estou aqui com o Rogério, está aqui na manifestação, né, defendendo aí a bandeira do Líbano, né, e todo o massacre que Israel vem fazendo no Líbano. E eu queria saber aí, Rogério, como que você vê essa questão e a postura que os países do G20 adotam sobre o Líbano, Palestina e Israel? A situação do Líbano é caótica, você conhece bem, o noticiário está farto nisso. A nossa presença hoje é para pedir um cessar-fogo imediato, que o povo vive em paz. Quanto à política interna, é difícil analisar assim. A Palestina tem direito a uma vida, ao seu território, à sua independência. O Líbano ele não participa em nenhum. Essa aqui é uma guerra implantada no Líbano e a gente está aqui pedindo paz. Que os líderes mundiais olhem isso com muito carinho. Entendi. E para você, qual que seria a solução, né, para essa questão? A solução é fácil. Um Estado palestino, outro israelense em paz, é o Líbano que deixa nossa vida e cada um vai cuidar da vida dele. É fácil. Maravilha, então, muito obrigado. Eu estou aqui com o Bispo Theodor, né, está aqui na manifestação, se posicionando em defesa da Palestina e do Líbano. E, Bispo, primeiramente, qual que é a importância, né, de você, né, enquanto um representante da Igreja Católica, se posicionar contra o genocídio que Israel faz? Primeiro, eu estou descendente de libanês. É por isso que estou aqui para lutar pelo meu povo que está sofrendo uma guerra injusta, um genocídio injusto lá no Líbano. É por isso que nós estamos apoiando o cessar-fogo já no Líbano e pedimos para as autoridades internacionais que estão reunidas aqui no G20 fazer uma decisão, uma manifestação enorme para cessar fogo já no Líbano e parar de matar meu povo. E, Bispo, é uma coisa que choca bastante, é o posicionamento de alguns católicos, né? Que, né, aplaudem cegamente o Estado de Israel. Aí eu queria saber de você, como que você vê esse tipo de posicionamento? Nesse debate, porque para mim, qualquer pessoa é livre de apoiar o que ele quer. O importante para nós é apoiar a paz que é a justa causa para todos nós. Aí podemos todos nós se reunir pela paz no mundo inteiro, no Líbano, na Palestina, em todos os lugares de conflito. Beleza, maravilha. Eu estou aqui com a Jandira, né, deputada federal pelo PCdoB. E Jandira, primeiramente, como que você vê essa questão, né, de Israel e Palestina? O que a gente pode fazer em defesa da Palestina? Então, essa caminhada aqui que junta movimentos que estão no G20 também da Cúpula dos Povos, é onde a gente unifica a luta pelo cessar-fogo no Líbano e na Palestina. É um massacre que Israel está fazendo, isso não é uma guerra, é Estado contra o povo, né? E nós queremos influenciar
para que os chefes de Estado do G20 possam levar em conta essa posição de cessar-fogo e uma atitude humanitária e também política do G20 em relação ao que está acontecendo no Líbano, no Oriente Médio e na Palestina. E você acha que é possível, né, sensibilizar os líderes do G20? Olha, o presidente Lula está claramente tentando fazer isso. Nós somos do Brasil, então a nossa influência é a partir do que os movimentos influenciam, inclusive com o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza, muito obrigado, Jandira. Eu estou aqui com o Adenildo da CSP com Lutas de Minas Gerais, também militante do PSTU. E Adenildo, primeiramente, por que devemos se posicionar, né, contra o encontro do G20? Primeiramente, são um imenso prazer falar com vocês aqui. Então, qual a nossa posição contra o G20? Nós sabemos que hoje são as, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as maiores potências do mundo. E nós vamos posicionar. Nós estamos vendo como está a situação climática, nós estamos vendo como está a situação do meio ambiente, e todos esses eventos causados não só a classe trabalhadora global, mas também do sistema capitalista, com esse monte de ganância dos patrões, dos grandes empresas, dos grandes montadoras, todos os multinacionais, o agronegócio, e vem provocando esse distúrbio climático, vamos dizer assim, no nosso mundo, né? No mundo. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Recentemente nós vimos o caos que foi lá na Europa, Espanha, né? Então, por isso que nós se posiciona contra. Nós queremos uma política que venha trazer mais benefícios para o trabalhador, para a classe trabalhadora, para a população em geral. E Adenildo, como que você vê a postura do Lula em trazer um encontro e em armar todo um circo, né, para poder o G20 acontecer? Pois é, se a gente um governo que se diz de esquerda, né, que diz que representa a classe trabalhadora, operar com os modos operantes desse mundo. Na verdade, Lula vamos dizer que é de direita, né? Mas ele não tem trabalhado, não tem governado para a população como deveria. O governo de direita, de esquerda, dá mais para centro, para a direita do que para a esquerda. Tá certo, muito obrigado.